Bom dia, tudo bem? Pera aí, Stephanie, que eu pego para você agora. Só um minutinho. Aqui, tá? Então tá com o meu nome completo, tá? Se vocês precisarem pesquisar e etc, tá com o meu nome completo. Não tá atualizado porque eu andei meio desorientado esses dias, aí eu coloquei tudo nas minhas listinhas de anotações, as coisas que eu tenho que fazer ainda essa semana, tá? Então, gente, bom dia, tá? Vou atualizar o Moodle, que o pessoal já me puxou a orelha, não só vocês, mas o pessoal também já me puxou a orelha. Tá mais do que da hora de eu consertar esse trem. Eu não andei muito bem esses dias, minha cabeça ficou desorientada, eu precisei fazer um monte de coisa, precisei viajar, resolver algumas coisas. Mas agora as coisas estão caminhando um pouco melhores, com a ajuda, né? Eu tenho falado com todo mundo assim que, independente de quem a gente seja, de quem a gente é, a gente precisa, em algum momento, se a gente está precisando de ajuda, a gente precisa reconhecer que precisa de ajuda, né? Então, eu fui psicólogo, psiquiatra, tomando os remedinhos da depressão, da ansiedade, né, o que faz parte do processo para a gente se cuidar. A gente precisa cuidar da nossa saúde, principalmente nesse momento, né, de pandemia, né, em que tudo ainda é muito obscuro, tudo ainda é muito estranho, né? Eu tomei a primeira dose de vacina, mas nada, não existe uma garantia para a gente, né? A gente fica preocupado com a família, com os amigos, doido para voltar a dar aula presencialmente, etc, né? E aí a gente precisa cuidar da saúde. Porque, afinal de contas, como a gente está estudando agora nesse segundo ano, nesse início de segundo ano, né, a gente não é só razão, a gente não é só pensamento. A gente também é o nosso corpo, a gente também é o nosso desejo, a gente também é a nossa vontade, tá bom? Então eu queria só recapitular algumas coisas com vocês hoje para posicionar algumas questões. A primeira delas é sobre o projeto de vocês, o trabalho de vocês com as máscaras, tá? Então vamos lembrar o que a gente precisa fazer. Cada um de vocês, a orientação é que vocês fizessem, produzissem uma máscara diretamente no rosto de vocês, usando algum molde, etc., do jeito que vocês optassem, né? Eu falei, gente, entra aí na internet, peguem os modelos das máscaras, tá? Só um minutinho. E aí vocês façam as máscaras, tá? É pro dia 30 de junho, quarta-feira da semana que vem, tá? Então, a primeira parte era produzir uma máscara. A segunda etapa é criar um personagem para essa máscara. Que é legal vocês criarem à medida que vão fazendo mesmo, né? Tipo assim, quem que é o meu personagem? Meu personagem é um herói, é um anti-herói, é um vilão, é outro de mim, é do jeito que eu gostaria de ser. Né? Quem que é esse personagem dessa máscara? Quem que é essa máscara representa? Porque vocês precisam contar uma história pra gente. Que história? Vocês vão colocar a máscara e aí vocês vão gravar um videozinho apresentando esse personagem. Quem que é essa máscara, tá? Então aí a gente tem primeira etapa a máscara, segunda etapa o vídeo deste personagem da máscara, tá? E a terceira parte do trabalho é justamente vocês tirarem a máscara e falarem de vocês mesmos. É como se vocês estivessem olhando no espelho. E aí, assim, é diferente daquele videozinho de apresentação que era um vídeo curto. Mas é aquele momento em que você se olha no espelho e fala assim, quem sou eu? O que eu quero? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou feliz? Né? O que me motiva? Né? O que está por trás dessas máscaras que eu carrego no meu dia a dia? Tá? E fiquem todos tranquilos e tranquilas, porque assim, eu não vou usar os vídeos, as imagens de vocês, não vou compartilhar com ninguém, eu vou assistir, etc. Tá? Mas a gente vai garantir a segurança de vocês, mesmo porque alguns morrem de vergonha e etc. Então podem ficar tranquilos que não tem nenhum problema que eu não vou compartilhar com ninguém, tá? Aí, gente, é o seguinte, algumas pessoas entraram em contato assim, professor, eu tenho timidez, eu não gosto de falar e tal. Pode fazer de outra maneira? Pode. O ideal é que vocês façam em forma de vídeo. Mesmo porque eu preciso que vocês, já no segundo ano, comecem a se soltar um pouco mais, né? A gente lida com pessoas. Então, quando vocês chegarem lá na universidade, né, ou nos lugares de trabalho de vocês, vocês têm que entender que a gente trabalha e lida com gente. Então, por mais que a gente tenha vergonha, às vezes a gente precisa passar um óleo de peroba na cara e ir na cara de pau mesmo, sabe? Mesmo com vergonha, mesmo com timidez e fazer e acontecer, tá?
Então, assim, se não for entregar o vídeo, a sugestão é tira foto da máscara, e aí organiza, ou em podcast, ou de maneira escrita, a apresentação do personagem e a apresentação de vocês enquanto pessoa por detrás da máscara, tá? É uma opção fazer desse jeito, ou fazer só com áudio e mandar as fotos das máscaras, né, já que não quer aparecer, ou fazer no PowerPoint ou em algum aplicativozinho ou software que vocês tenham, né, para fazer uma montagem. Fiquem a critério. O que eu queria muito é que vocês soltassem a criatividade, a imaginação mesmo de vocês para fazer a máscara, para contar essa história, inventar essa história de um personagem. E aí depois um pouquinho de coragem mesmo para falar de vocês sem essa máscara, tá? Sei que às vezes para algumas pessoas é pedir muito, mas eu queria que vocês tentassem fazer esse esforço, tá bom? Para o dia 30, tá aqui nas minhas anotações, né, que eu preciso liberar o espaço da tarefa lá no AVA para vocês, tá? E além disso, eu vou dar duas sugestões. Vocês podem me enviar ou pelo meu e-mail do Gmail, vocês podem me encaminhar o link do Drive. Salva o vídeo, salva o material do Drive de vocês e me encaminha o link, porque às vezes o vídeo está pesado, vocês não vão conseguir subir nem na plataforma nem mandar pelo WhatsApp. Então manda o link diretamente para o meu e-mail. Ou manda para o meu WhatsApp. Só vou pedir para vocês o seguinte. Por causa do WhatsApp, às vezes eu estou em reunião, às vezes eu estou em outra coisa, eu não consigo responder, eu estou em outra tarefa, né? Então, assim, quem for me mandar pelo WhatsApp, tenta me mandar a partir de segunda-feira, porque aí eu já coloco no computador o WhatsApp, já deixo aqui, à medida que for chegando eu já vou me organizando para baixar, porque segunda, terça e quarta, como eu tenho aula praticamente o dia todo, e eu fico no computador o dia todo, então vai chegando eu já vou baixando e já vou salvando, para não correr nenhum risco de eu perder os vídeos de vocês igual eu perdi da outra vez. Tá? A gente se ausentou. Como eu disse para vocês, eu precisei viajar, precisei resolver algumas questões, precisei cuidar um pouco de mim. E aí, assim, eu perdi os vídeos de vocês na primeira etapa porque eu troquei de celular e esqueci de fazer o backup. E aí, pedi para todo mundo me reenviar. Então, se por acaso alguém ainda não reenviou, pode reenviar por gentileza, tá bom? Então, primeiro recado é esse do trabalho. Segundo recadinho é assim, eu vou liberar para vocês um vídeo, alguns talvez já até tenham assistido. Eu não vou passar o vídeo agora porque são 20 e poucos minutos. Como a gente só tem 50 minutos para conversar ao longo da semana, eu vou liberar o vídeo para vocês lá no AVA. Pode fazer, Jaqueline, sem problema. É um videozinho de 1 minuto se apresentando, falando qual que são as suas expectativas para o IFES, para esse ano, e etc. Coisa de 1 minutinho, bem rapidinho, assim, sabe? Nome, curso, qual que são as suas expectativas para esse ano e etc. Tá? Coisa de 1 minutinho. O vídeo, gente, ele se chama Ilha das Flores, é um documentário. Ele está disponível no Globoplay se alguém tiver acesso. Mas eu já vou liberar para vocês também o link lá na plataforma para vocês assistirem ao longo dessa semana. Por que esse vídeo? Nós vamos trabalhar, gente, com 3 questões fundamentais antes de a gente entrar no segundo trimestre, numa parte que eu gosto muito, que a gente chama de estética e erótica. Então, ao longo desse ano, a gente vai trabalhar 3 questões, tá? Deixa eu só colocar para vocês o que a gente vai fazer. A gente vai, então, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando um pouco dessa ideia do que significa ser humano, ser homem, ocupar esse espaço no mundo, né? E aí entender esse ser que é diferente de outros animais, né? E aí esse videozinho, ele faz uma leitura muito crítica daquilo que são as características que, pelo menos biologicamente, nos diferenciam dos outros animais. Né? Quais são essas características? A gente é um animal bípede que se locomove em coluna ereta, a gente tem polegar opositor, a gente consegue pegar as coisas, né? Polegar opositor é isso, nesse movimento de pinça. A gente consegue pinçar, pegar, manipular a natureza, quebrar uma madeira, transformar as coisas com as nossas mãos. A gente tem
além disso, um telencéfalo altamente desenvolvido, ou um cérebro que nos possibilita racionalizar as coisas, dar nomes para as coisas, falar sobre as coisas, tá? Então a gente diz que a gente é um animal racional. Os outros animais têm cérebro, mas pelo menos a gente ainda não consegue se comunicar formalmente com eles, né? E aí quando eu falo comunicar formalmente é estabelecer diálogo, falar, tá? Dar nomes, etc. Usar uma linguagem para comunicação. Então, biologicamente falando, a gente considera essas as características que diferenciam este ser, que é o ser humano, dos outros seres que habitam o planeta, tá? E aí, filosoficamente falando, ao longo da história da filosofia, né, as pessoas tentaram, os filósofos, os estudiosos, tentaram achar respostas para isso. Né? O que significa ser humano? Que é a pergunta que vai nos guiar ao longo deste primeiro trimestre, tá? O que significa ser humano? O que realmente nos caracteriza? Em alguns momentos a gente vai falar da dualidade de corpo e alma, de mente, de intelecto, né, de características. E aí, mais fundamentalmente, a gente tem uma característica que a gente vai chamar de razão, tá? Se ela fica no cérebro, na mente, onde é que ela fica, a gente não estou pensando nisso agora, mas a gente tem uma razão, né? Uma capacidade de pensar, de raciocinar. A gente tem o que a gente vai chamar de paixão, do grego pathos. E aí, na verdade, essa palavra paixão, ela vai ficar entre aspas, porque eu prefiro usar uma outra tradução para pathos, tá? Que seria afecção. Aquilo que nos afeta, e aí nesse sentido estou falando de sentidos, de corpo, da nossa relação física com o mundo. Ou seja, se eu colocar a mão no fogo, a minha mão vai começar a queimar, certo? E aí eu tenho bem uma lei de física, né? Ação e reação. Começou a queimar, começou a doer, eu vou tirar, porque aquilo está me afetando. Quando a gente está dormindo e a mãe da gente entra no quarto, porque a gente já perdeu a hora, e vai acendendo a luz, arreganhando a cortina e a luz do sol entra, a gente fica meio, né? Porque a luz entra de uma vez e aquilo afeta a nossa visão. Quando a gente está lá quietinho e tal, de repente começa a tocar aquela música que mexe com a gente, aquilo afeta os nossos ouvidos, né? Então, um cheiro, a gente está lá na aula de filosofia, aquela aula chata, porra pra caralho, e aí de repente vem aquele cheiro de carne, aquele cheiro gostoso, né, daquela comida que a mamãe está fazendo, né? E aí aquilo, né? Ou então quando a gente está triste, né, desiludido, e aí a gente vai comer um pedaço de bolo e aquilo lembra a gente, a vovó, coisa boa, a nossa memória olfativa, a gustativa que traz pra gente. Estou falando dos nossos 5 sentidos básicos, tá, gente? E aí lá na frente, na aula de estética, quando a gente for falar de belo, de beleza, e na gerótica, quando a gente for falar de amor e desejo e atração, a gente vai perceber assim, gente, ninguém se apaixona pela alma de ninguém. A gente se apaixona pelo que a gente vê, pelo que a gente está ouvindo, pelo que a gente pode tocar, pelo que a gente pode pegar. Num primeiro momento é isso que aparece. Então a gente está falando de coisas que aparecem, né? Que coisas que se mostram, né? Então a gente está falando de visão, de olfato, de paladar, de audição, tato. Tá? E é disso que a gente fala quando a gente diz respeito à afecção, a pathos, a paixão. As coisas físicas chegam aos nossos sentidos, ao nosso corpo e nos afetam. Portanto, nós temos então a razão, a nossa capacidade de pensar, e nós temos aquilo que nos afeta e desperta em nós uma série de sentimentos. Né? As sensações despertam alguns sentimentos, né? Algumas emoções. Né? A gente gosta, a gente não gosta, a gente sente atração, a gente sente repulsa. Então a gente está falando de umas certas questões de gosto, de atratividade, de prazer e etc.
Tá? Resumindo, a gente tem uma estrutura cognitiva, uma estrutura emotiva e uma estrutura física, corpórea propriamente dita, tá? Então, entender o que significa esse complexo desse ser, que a gente chama de ser humano, é entender um pouquinho da nossa capacidade de raciocinar, de dialogar, de pensar, de dar nomes para as coisas, de dizer o que as coisas são. Mas não é só isso, a gente também precisa entender como é que a gente lida com as nossas emoções, com as nossas paixões, com os nossos desejos, com o nosso corpo que tem necessidades biológicas básicas, de alimentação, de sono, de excretação daquilo que não presta e etc. Tá? Então a gente vai misturar um pouquinho nessas aulas, trazer algumas questões da biologia, algumas questões da física, para a gente entender um pouco do nosso corpo, da neurociência, da psicologia, para a gente entender o que a gente sente, né, para a gente refletir sobre o que a gente é. Né? Porque aquela coisa assim, né? Às vezes, e aí isso é só uma parte, porque na hora que a gente for entrar na área de estética, a gente vai falar de padrões de gosto, de padrões de beleza, a gente vai questionar os padrões de beleza estética, por exemplo, física, né? Por que que ainda hoje se fala de padrões de... Existe um padrão de beleza, de assimetria, né? Que ainda é muito clássico, muito grego até, né? Uma pessoa bonita é uma pessoa simétrica, equilibrada, loira, branca, dos olhos claros. Por que que uma pessoa negra do nariz negroide ou adunco não pode ser bonita, né? Segundo a moda, segundo a mídia e etc. Por que que uma pessoa gorda é feia para alguns padrões de beleza, né? Por que que o cabelo tem que ser liso? Esses padrões que foram sendo estabelecidos e que a gente precisa questionar se ele realmente é um padrão, tá? Mas isso é tarefa do segundo trimestre. Então, no primeiro momento, eu passei para vocês um texto lá no Moodle, tá? A gente fez algumas questões, unidade 2, perguntando o que nós somos, né? Falando do corpo e alma, da condição humana, né, da liberdade. A gente chegou lá um pouquinho de Sartre para vocês, né, que a gente está condenado a ser livre, que a gente não basta a gente existir, né, a gente não basta estar aqui nesse mundo, a gente tem que existir. E como é que a gente existe, coexiste, coabita com as outras pessoas, né? Como é que a gente se torna livre, como é que a gente faz aquilo que a gente faz, o que a gente deseja no final das contas. Tinha algumas indicações para vocês de leitura, de filme, etc. Tá? E aí, gente, eu estou liberando agora esse material. Vou liberar para vocês mais 2 textos. Essa segunda parte a gente vai chamá-la de linguagem e cultura. Tá? Como é que a gente manifesta o nosso humano. Tá? E aí, assim, porque cérebro os outros animais têm, mas os outros animais não falam, eles não têm a capacidade de nomear. E aí eu já falei para vocês, a palavra logos, ela vem de um verbo chamado lego, e aí lembra do lego, brinquedo, que a gente junta as peças para formar um todo. O que é o lego? O lego é falar, é dizer, é nomear, é fazer um discurso, é racionalizar, é o logos, é a razão. Né? Então, para eu discursar, para eu falar sobre alguma coisa, eu tenho que observar, pensar as partes, entender parte a parte, para tentar dizer um todo, para elaborar um discurso, dar nome para as coisas. Tá? E aí, à medida que a gente tem capacidade de falar, a gente tem capacidade de questionar e dar nome para as coisas, a gente começa a elaborar discursos e conceitos e símbolos. A linguagem, ela de alguma maneira simbólica, né? E a linguagem muda conforme um grupo e manifestação cultural. Nós falamos uma língua portuguesa, que é um misto de português com algumas expressões em grego e em latim e em árabe, misturou com um pouco de linguagens indígenas para formar o nosso português do Brasil. Vocês estão numa região onde algumas pessoas, muitas pessoas, falam ainda pomerano,
né, que para muitos lugares parece uma língua morta, mas ainda é uma língua viva e considerada, inclusive, língua oficial no Brasil, né? Então, a linguagem nos permite dizer, escrever, simbolizar. Quando a gente coloca letrinhas no papel, essas letras são símbolos, que à medida que a gente vai juntando um símbolo com outro, a gente vai dizendo que as coisas são. Vocês já viram como é que é mandarim? Né? Que é um monte de desenho, daquela coisa chinesa, a, ou japonês, aquelas letrinhas bagunçadas que parecem uns desenhos. É tudo símbolo, do mesmo jeito que dos hieróglifos egípcios, eram símbolos que você vai juntando um monte de símbolo e eles dizem alguma coisa, tá? Então eu estou colocando aqui para vocês um texto sobre linguagem, sobre a língua que a gente diz o mundo, né? A nossa relação com as formas, como é que a gente diz e representa o mundo. E isso caracteriza de alguma maneira a cultura, tá? O que que forma a cultura no final das contas? As nossas tradições, os nossos hábitos, aquilo que a gente traz na memória, né? Seja na gastronomia, na fala, nos hábitos, nas tradições, o que estabelece uma cultura, tá? E aí a gente tem inclusive relações com o trabalho, a gente tem relações com as mercadorias, a gente tem relações estéticas com a cultura, tá? E aí no finalzinho aqui do texto tem ainda algumas indicações de leitura para vocês, alguns exercícios. Não precisam se preocupar em fazer esses exercícios, essas atividades, tá? Por quê? É para vocês treinarem o pensamento de vocês. Não precisa me entregar porque não vai valer nota, tá? E aí, gente, o texto é grande, então tem 37 páginas. Por quê? Porque, na verdade, são 2 capítulos aqui já que eu estou passando para vocês. Para a gente fechar o primeiro trimestre, tá? Então, eu vou pular lá na frente, por exemplo. Deixa eu pular mais um aqui. O que que tem nessa segunda parte do texto? A gente tem na segunda parte do texto corporeidade, gênero e sexualidade. Eita! E aí a gente espera que nenhuma mãe se aborreça, procure um vereador e denuncie o professor porque está falando de gênero e sexualidade na escola. Ai, Jesus. Coitada da professora lá de Vitória, né? Vocês ficaram vendo. E aí a última parte, então, nós temos 3 partes. A primeira é o que, que nós somos. Essa pergunta, né? O que, que faz da gente a gente, ser humano. A linguagem, a cultura, né? Que nos caracterizam como humanos. E aí, gente, essa questão do corpo, do gênero, da sexualidade, do desejo, tá? Que nós vamos conversar também sobre esses aspectos e sobre essas questões, tá? E aí a gente vai fechar o segundo trimestre. Fechou o segundo trimestre, aliás, o primeiro trimestre, desculpa, a gente vai então pro segundo trimestre trabalhar com estética e erótica. Padrões de beleza, o que é beleza, padrões de gosto, o que é gosto, as questões do erotismo, os tipos de amor, como é que a gente deseja, como é que a gente lida com o nosso desejo, como é que a gente lida com o desejo do outro. Porque no final das contas a gente está pensando o ser humano como um todo. E aí a gente encerra com aquela parte mais chatinha, mais dura, mais difícil, que é lógica, que é encerra o ano, né, com lógica, com raciocínio lógico, com construção de pensamento, né, ou seja, vamos voltar para a teoria do conhecimento, para a lógica e racionalidade. Pensar o homem no seu todo. A gente não é só razão, a gente também é desejo. Então eu estou fazendo um caminho inverso. Estou pensando a gente a partir primeiro do nosso desejo, que é o que nós vamos fazer no segundo trimestre, para depois voltar para a racionalidade no terceiro trimestre. E esse primeiro, então, é uma introdução geral tentando responder a essa pergunta do que nós somos, né? E aí o primeiro trabalho é o das máscaras, para a gente refletir mesmo, né? Quando eu falo com vocês de máscara, eu estou falando de um teatro da vida. Eu estou falando que a vida é um palco
em que a gente dança, a gente interpreta, a gente canta, a gente se fica tímido, a gente se cala, né? É uma metáfora muito bonita no sentido de que a gente assume personagens ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, para a gente, alguns sobreviverem, para alguns mostrarem, para alguns se construírem, tá? Por exemplo, quando a gente pensa as questões de gênero e sexualidade, uma pessoa trans, em alguns momentos, ela acaba fingindo ser o que não é, porque o grau de passabilidade, né, faz com que ela possa apanhar no meio da rua à medida que ela se mostra, né? Então, infelizmente, hoje a gente tem essa expressão, né, grau de passabilidade, quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, gay ou lésbica ou bissexual, mas essa pessoa é cis, ou seja, está no corpo de nascença e não tem trejeitos do sexo oposto biologicamente, ou seja, é um homem masculino, uma mulher feminina, isso parece que a sociedade, né, nem parece que é gay, nem parece que é sapatão. Então as pessoas meio que fingem que a gente não existe e aí a gente meio que passa com um pouco mais de segurança. Mas à medida que, mesmo cis, a gente apresenta um pouco mais de afetamento, né, o homem é mais feminino, a mulher é mais masculina, os preconceitos já começam a vir com mais força, porque aquilo parece ser diferente de um padrão estabelecido, né, como normal. E aí, quando chega na esfera do trans, das travestis, das pessoas transgênero, aí piora, porque as pessoas. Tem gente que se sente agredida simplesmente porque o outro mostra-se como ele realmente se enxerga e se percebe e se vê, né? E se entende, né? Então, se eu, por exemplo, percebo que eu não estou bem no meu corpo, que esse corpo não me representa, porque eu me sinto uma mulher dentro de um corpo masculino, eu tenho o direito de me tornar mulher, de ser a mulher que eu quero ser. Mas como é que as pessoas vão reagir, né? Porque o grau de passabilidade ele vai mudar e aí eu vou ter que ou eu encaro ou eu finjo. E aí eu preciso escolher a máscara, qual é o personagem que eu vou assumir. Essa esfera é mais difícil de discutir do que, por exemplo, quando a gente finge papai para mãe, né, que tá tudo bem, aí o pai e a mãe conversam com a gente não fala qualquer coisa com eles, a gente não toca em certos assuntos, que a gente só conversa com os amigos ou em determinados lugares. Isso também é mascaramento, é fingimento, ou seja, a gente assume alguns personagens o tempo todo, ou para a gente manter uma relação de diálogo em família, ou para manter uma relação de respeito, a gente vai assumindo personagens e máscaras. Isso faz da gente o que a gente é. Mas essas máscaras, elas são pensadas, elas são de propósito, elas acontecem e a gente nem percebe. É por isso que a gente precisa entender a nossa relação com o nosso corpo, com os nossos desejos, com os nossos sentimentos, para a gente refletir sobre o que a gente é. Pensar-se humano é refletir sobre si mesmo. É olhar no espelho e ver além das espinhas, além dos problemas estéticos. Eu podia emagrecer, eu podia não sei o quê, podia mexer no meu cabelo, podia isso e aquilo. É olhar para além disso e perceber o que a gente realmente é, do que a gente gosta, o que nos atrai, o que a gente deseja, o que a gente quer para a nossa vida, quais são os nossos sonhos. Essa é a discussão que a gente precisa fazer. Tá? E ao simplesmente fazermos essa discussão, a gente já está usando a nossa racionalidade. Por isso que a parte lógica vai ficar para o final. Tá? Porque a gente já está fazendo um esforço racional de entender o que é o nosso corpo, o que nós somos, o que diferencia a gente dos outros animais. Pensar todas essas esferas da imaginação, da fantasia, do desejo, da fala, do diálogo e etc. Tá bom? É sobre isso que a gente vai estudar. Compreenderam um pouquinho essas questões? Dúvidas? E aí, gente, como eu falei para vocês, tem um vídeo. O vídeo, ele se chama Ilha das Flores, tá? E aí, assim, sobre o videozinho, eu vou colocar o vídeo e vou pôr uma tarefa para vocês, que é um texto, né? 5 pontinhos lá para vocês
responderem, elaborarem um texto sobre essas questões, né? Será que realmente a gente é diferente dos outros animais pelas nossas características fundamentalmente biológicas, a racionalidade, etc., tá? Que é um filme crítico, ele tem 20 e poucos minutinhos. Quem quiser ir já se adiantando, tem na Globoplay, se vocês tiverem acesso, tá? Se não, aguarda aí, eu vou postar a tarefa com o vídeo para vocês fazerem essa atividade. Com isso, a gente tem 15 das máscaras, desse trabalho com as máscaras, 5 de texto, faltam 10 pontos que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente como é que a gente se organiza, tá bem? Dúvidas? Beleza. Então é isso, gente. Bom resto de semana para vocês. Vou colocar os textos. Eu não vou ficar aqui 50 minutos com a gente, não, porque tem um monte de material que vocês vão ter que usar lá no AVA. Então isso vai compensando a nossa carga horária, tá bom? Grande abraço. Avisem para os colegas que eu tô de volta. Eu andei sumido, mas eu tô de volta. Fala pro povo aparecer, tá? Antes que eles esqueçam que tem prova e depois vem todo mundo desesperado, que tem trabalho para entregar, que tem as coisas para fazer. Tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.